Meus amigos, hoje nós precisamos conversar sobre identidade e ilusão. Chegou às minhas mãos um discurso recente da Alta Masmorra. Um relato sobre a participação deles em um congresso de astronautas aqui no Brasil. À primeira vista, parece apenas um relato de um evento social. Fomos lá, vimos astronautas, foi bonito. Mas quando você analisa o subtexto, quando você escuta o que está por trás das palavras, o que se revela é assustador. Revela uma liderança deslumbrada com o mundo VIP, desconectada da realidade do aluno. E pior, apropriando-se de méritos que não são dela. Hoje nós vamos dissecar esse discurso. Vamos comparar o que eles dizem no palco com o que eles veem nas casinhas. E vamos fazer a pergunta de milhões que eles têm medo de responder. Olá, você está no canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 23 de janeiro, acabou o mês de 2026. Para onde nós vamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? No planeta Caçamba. E o que tem no planeta Caçamba? Mundo Cão. Abro aspas. A opinião dos homens é o reflexo de sombras na parede de uma caverna. Quem busca o aplauso dos ignorantes torna-se escravo da própria ilusão. Fecho aspas. Platão. Muitos me perguntam como mantenho a lucidez diante de tanta perseguição. A resposta é simples. Eu zelo pelo meu discernimento. Enquanto eles iludem as pessoas com frases decoradas e aparências de virtude, nós aqui, na nossa egrégora, praticamos a limpeza da pineal. Descalcificar a pineal pela espiritualidade é, acima de tudo, recusar-se a ver o mundo apenas pelas sombras da caverna. É escolher ter a clareza da verdade, por mais que ela cegue aqueles que vivem de ilusões.
Portanto, agora vamos para uma outra razão para te ajudar a descalcificar a sua pineal. Tchan. O discurso começa narrando o encontro com a Association of Space Explorers, homens e mulheres que foram ao espaço. E num dado momento, a masmorra faz uma comparação ousada. Eles dizem, abro aspas, eles, os astronautas, querem a paz, dão a vida por isso. Nós queremos a paz, damos a vida por isso. A diferença é o método. Fecho aspas. Vamos parar aqui. Existe uma diferença brutal que foi ignorada. O astronauta é um explorador do desconhecido. Ele treina física, engenharia e sobrevivência no limite da exaustão humana. Ele senta em cima de toneladas de explosivos. Ele se lança no vácuo, arriscando a própria pele para ver a Terra de fora. A autoridade dele vem do risco e da experiência real. A alta cúpula da masmorra de Moros arrisca o quê? Eles sentam em cadeiras confortáveis, em escritórios com ar-condicionado, administrando um patrimônio imobiliário e repetindo frases que decoraram há 40 anos. Dizer que nós somos iguais, só muda o método, é uma apropriação de mérito vergonhosa. É o burocrata querendo vestir a farda do herói. O mestre era um cientista da alma. Ele arriscava, ele testava. A gestão atual apenas conserva o status quo. Eles não são astronautas da consciência. São gerentes de um grupo onde enxergam a si mesmos. O relato continua. Eles contam que foram a um coquetel VIP. E lá reclamam amargamente do comportamento dos outros convidados. Dizem que havia um barulho infernal, que ninguém prestava atenção nos astronautas, que as pessoas estavam mais interessadas na comida e na bebida. Infelizmente, eu não posso fazer o comentário que eu gostaria. Meu jurídico me proibiu, porque, afinal de contas, eles não atraem por exemplo a ser seguido nas casinhas. Eles atraem com hambúrgueres, pizzas, batata fritas, hot dogs.
conduta exemplar a ser seguida? Ser um sol? Não. É muito terreno. Eu não sei se o jurídico vai permitir que continue, mas essa é a minha opinião. Voltando, vamos lá. Eu vou ler novamente. Ai, meu Deus, dizem que havia um barulho infernal, que ninguém prestava atenção nos astronautas, que as pessoas estavam mais interessadas na comida e na bebida. Eles dizem com um ar de superioridade. Abro aspas. Eles estão falando para nós, porque os outros não estão interessados. Sentimos vergonha alheia. Fecho aspas. Vergonha alheia quem sente é o meu mestre. Voltando. Pessoal, eu tô sendo controlada, socorro, help! Voltando. Que ironia! Que terrível ironia! Eles exigem silêncio reverente para ouvir celebridades, ministros e astronautas. Eles têm ouvidos atentos para o poder externo, mas e dentro de casa? Quando um aluno dedicado, um monitor antigo ou alguém como o capitão tenta levantar a mão para fazer uma pergunta difícil, eles ouvem. Quando alguém aponta uma falha no sistema, eles prestam atenção com esse respeito todo? Não. Olha, nem gritei. Eles silenciam. Não gritei. Eles expulsam. Eles fingem que a pessoa ficou louca. Eles criticam o barulho do coquetel, mas criaram um sistema onde a voz do aluno é abafada pelo barulho da burocracia. O mestre ensinava a ouvir o sussurro da alma, não o discurso da autoridade. Eles se sentiram especiais. Lembra? Eles se sentiram especiais no meio da elite, achando que eram os únicos despertos ali. Isso não é espiritualidade. Isso é ego. Nem gritei. É a necessidade de se sentir o escolhido. De se sentir o escolhido em um salão de festas. E então chegamos ao clímax do delírio. A matemática mágica para provar
que o método deles é superior ou tão bom quanto o dos astronautas, eles citam números. Dizem: começamos com 14, hoje somos milhares. 100.000. Esse número é jogado para impressionar, para dizer: vejam como somos grandes. Mas agora eu quero fazer um convite à realidade. Eu quero fazer a pergunta de milhões. Esqueça o discurso da célebre excelência. Acredite nos seus olhos. Você que frequenta a sua casinha local, seja em São Paulo, na Argentina ou no interior do Brasil, faça um teste na próxima reunião. Olhe para o lado. O salão está lotado com esses milhares? A lot of? Ou você vê fileiras de cadeiras vazias? E mais importante, olhe para os rostos. Onde estão os jovens? Onde estão os rapazes e moças de 20, 25 anos, com sangue nos olhos, questionadores, querendo mudar o mundo? Ou você vê majoritariamente pessoas mais velhas, cansadas, que estão ali há 20, 30, 38, 40 anos, repetindo o mesmo ritual por hábito ou por medo de sair? É uma pergunta retórica. Se eles têm milhares, onde eles estão? A verdade é que esse número é uma falácia cumulativa. Eles contam todo mundo que passou pela porta nos últimos 40 anos. Mas a retenção é mínima. As casinhas estão esvaziando. O método atual não retém o jovem, não retém o questionador, não retém o leão. Só fica quem busca consolo ou quem tem medo de sair. O mestre dizia: um desperto vale por milhares. Eles preferem inflar os números com fantasmas do que admitir que perderam a potência. Meus amigos, não se deixem deslumbrar por plaquinhas, por eventos com ministros ou por números de marketing. O verdadeiro astronauta que o mestre queria formar é aquele que viaja para dentro. É aquele que não precisa de reconhecimento social, que não precisa de
espinhas nas costas de celebridade. É aquele que enfrenta o vácuo da própria mente e sai do outro lado como senhor de si mesmo. A masmorra de Mouros está ocupada demais, tirando selfies com a elite e reclamando do barulho do mundo. Enquanto isso, as cadeiras continuam vazias e a juventude procura respostas em outros lugares. Não seja um número estatístico na planilha deles. Seja um que o mestre procurava. Se você cansou da fantasia e quer a realidade, o trabalho aqui continua. Manter este canal ligado exige uma força que ultrapassa os livros. Hoje, os 15 processos judiciais que me impuseram não atacam apenas a mim, mas a liberdade deste estudo que compartilhamos. É uma tentativa de me exaurir pelo isolamento, pois sabem que vivo e trabalho sozinha e desejam me ver cativa de um sistema que não tolera o livre pensar. Este espaço não possui monetização, ele sobrevive da nossa conexão. Para que a masmorra não consiga interromper nossa jornada, peço que sejam o meu amparo. Uma forma direta de me apoiar é através dos itens que selecionei e que estão aqui expostos na estante logo atrás de mim. Cada um deles foi escolhido para levar harmonia ao seu lar e força à nossa egrégora. Conto com a sua nobreza hoje. Escolha um item em bomdiauniverso.com.br ou colabore voluntariamente via QR Code na tela ou dados no rodapé. Sua solidariedade é a prova de que não caminho só e de que a nossa verdade é inabalável. Sinceramente, muito obrigada por estarem comigo. Sinceramente, muito obrigada. Pílulas da verdade. Muitos de vocês acreditam que estão evoluindo porque a vida de vocês está agitada. Vocês trocam de emprego, trocam de casa, trocam de marido ou mulher, viajam para outros países ou sonham em viajar
para o espaço. E vocês chamam isso de mudança. Eu chamo isso de deslocamento de cela. Parem e observem um rato numa roda de exercício. Ele corre, ele sua, o cenário passa rápido. A paisagem muda? Não. Ele está gastando energia vital apenas para se manter no mesmo ponto. A maioria de vocês vive assim. Vocês acham que porque leram um livro novo ou aprenderam uma técnica nova, vocês mudaram. Mas se eu tirar o seu tapete hoje, se eu tirar o seu dinheiro ou o seu prestígio, a sua reação emocional é a mesma de 10 anos atrás? O medo é o mesmo. A raiva é a mesma. Se a resposta for sim, você não caminhou 1 milímetro. Apenas decorou a sua jaula com móveis novos. O ser humano tem uma mania infantil de achar que o lugar tem poder. Ah, se eu for para a Índia, eu me ilumino. Ah, se eu for para uma comunidade no interior, eu terei a paz. Ah, se eu fosse um astronauta e visse a Terra de longe, eu seria um santo. Isso é mentira. Isso é fuga geográfica. Você leva o seu caos na mala. Se você é uma pessoa angustiada, você será uma pessoa angustiada em Paris, no Himalaia ou na Lua. A angústia não está no CEP. A angústia está na estrutura da sua essência. O mestre ensinava física. Vibração atrai vibração. Se a sua essência vibra na frequência da carência, você pode ir para o paraíso e em 2 dias você transformará o paraíso num inferno de cobranças e pedidos. Não é o lugar que santifica o homem. É o homem que santifica o lugar.
Então, o que é ser um viajante real? O que é ser um explorador? Não é acumular quilômetros. É destruir o que te prende. O mestre falava sobre a escala de valores. O que pesa para você? A opinião do vizinho? Pesa. O medo de ficar pobre? Pesa. A necessidade de ser pesa. Enquanto essas necessidades tiverem peso, você tem gravidade. Você está chumbado no chão. Você pode entrar num foguete, mas a sua mente continua rastejando. A verdadeira viagem acontece quando você olha para o que te prendia ontem e diz: isso não vale nada. Quando você perde o medo de perder. Quando você não precisa mais pedir para ser feliz. Isso é sair da órbita. Isso é entrar no vácuo. Olhem para o espelho. Olhem para o espelho. Eu aguardo. Peguem um espelho. Olhem para o espelho. O que vocês veem? Uma forma. Uma forma. Um rosto quadrado. Ou um rosto redondo. Olhos grandes. Ou olhos pequenos. Isso é apenas o resultado do que vocês são por dentro. É a descrição geométrica das suas ideias. Se você quer mudar a sua vida, pare de tentar pintar a fachada. Pare de tentar fazer plástica na realidade externa. Você precisa mudar a causa. E mudar a causa dói. Dói porque exige que você mate o velho eu. Aquele eu que adora fazer de vítima. Aquele eu que adora ser consolado.
O verdadeiro astronauta não é aquele que flutua no espaço. É aquele que tem a coragem de mergulhar na própria escuridão. Encontrar um monstro que vive lá e dominá-lo. A pergunta que eu deixo hoje não é para o seu intelecto, é para o seu sangue. Você quer continuar sendo um turista na Terra? Tirando fotos, comprando souvenirs emocionais? Ou você quer assumir o comando da nave? Se você quer o comando, a primeira regra é: parem de procurar fora. Não está na NASA, não está na religião, não está em mim. Está na sua capacidade de ficar em silêncio e suportar a pressão de ser quem você realmente é. O universo não precisa de mais pessoas ocupadas. O universo precisa de pessoas despertas. Seja um. Porque um desperto vale por 1000 sonâmbulos. O trabalho começa agora. Carta de Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal.
Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Como viram, a liberdade exige a coragem de caminhar em direção à verdade suprema. É sempre bom lembrar que esta oração e tantos outros ensinamentos estão disponíveis na internet. É fácil encontrar, porém, o real desafio é ter a disciplina para aplicar. Que a nossa semana seja dedicada a essa prática. Sinceramente, muito obrigada à nossa egrégora por sustentar este trabalho. Até a próxima semana.